E aí pessoal, hoje a gente vai falar de Gangsta, um anime do estúdio Manglobe. Sim, o estúdio que faliu em 2015 e que também já fez coisas como Deadman Wonderland e Ergo Proxy. E já vou avisando, Gangsta não é anime leve, aqui o clima é pesado, cru e bem pé no chão. A história acompanha dois faz-tudo, o Oric Arcangelo e Nicholas Brown, que vivem em Ergastulum, uma cidade dominada por máfias, criminosos, prostitutas e policiais corruptos. É aquele tipo de lugar onde todo mundo tem um esquema, todo mundo deve favor para alguém. Qualquer passo em falso vira treta. O Oric conheceu Nicholas quando ele ainda era criança. O Oric vem de uma família rica, então dá para perceber que ele teve uma educação muito boa desde cedo. Além disso, ele tem uma habilidade absurda. Ele aprende as coisas muito rápido e tem uma memória fora do normal, principalmente para memorizar rostos. Só que, desde pequeno, ele sempre achou o Nicholas meio estranho, até porque, naquela época, tinham contratado guarda-costas para proteger o Oric. E ele acreditava que o pai tinha proibido o Nicholas de falar com ele. E aí entra a verdade sobre o Nicholas. Ele não é um cara normal, o Nicholas é o implacado. Implacados são pessoas descendentes de usuários de Celebre, que acabaram desenvolvendo efeitos colaterais genéticos. Ou seja, quem nasce assim, normalmente tem habilidade física extremamente desenvolvida, mas, em compensação, pode apresentar deficiências, tanto mentais quanto físicas. Além disso, a maioria dos implacados precisa de doses diárias de Celeber para continuar viva, e a expectativa de vida deles é bem baixa, chegando no máximo a 30 anos. Esse tipo de pessoa é conhecido como Twilights. O próprio Nicholas explica que ele é surdo e por isso ele balbucia poucas palavras, sempre de forma mais arrastada e com muita dificuldade para se comunicar verbalmente. E só um detalhe importante, quando criança, o Oric ainda se chamava Wallace Arcangelo. Quando o Nicholas trabalhava na mansão do pai do Oric, ele recebia do pai verdadeiro dele uma dose de Celebre, e era isso que mantinha ele vivo. Esse pai verdadeiro do Nicholas era o comandante de uma unidade mercenária. Ele engravidou uma prostituta que era uma ex-combatente. Só que ele esperava o Nicholas ficar adulto para poder vender o Nicholas para aliciadores na cidade. E para piorar, o pai do Nicholas matou a mãe dele. E tem um detalhe bem marcante dessa fase. Quando o Nicholas ainda era criança, quem dá para ele um livro de sinais é o Oric, justamente para permitir que o Nicholas se comunicasse com as pessoas. Só que chega um ponto em que parte da população se revolta contra os Twilights, e o governo contrata unidades mercenárias para acabar com os protestos na base da força. E num certo dia, quando o Nicholas volta dessas missões de repressão, ele devolve o livro de sinais para o Oric. Ainda nessa época, o Oric, mesmo sendo criança, usa recursos pessoais para contratar um médico para cuidar do Nicholas. E o médico avisa que Twilights têm baixa expectativa de vida. Além disso, máfias e mercenários contratam Twilights para usar eles como escravos. E aí vem mais uma parte pesada. Certo dia, enquanto o Nicholas ainda estava se recuperando dos ferimentos, o pai dele abandona ele e ainda solta aquele discurso cruel de que não precisa de imprestáveis dentro da própria unidade. Só que a verdade é outra, quem comprou o Nicholas do pai foi o Oric. E o Oric ainda deixa claro que dali pra frente, ele sempre vai dar um jeito de conseguir Celebre pro Nicholas quando ele precisar. O Oric teve um passado bem complicado. Os pais dele sempre bateram nele, e ainda rolavam rumores de que o pai tinha uma amante. Ele vivia estudando direto, e foi assim que ele desenvolveu aquela habilidade que vira a marca registrada dele. Aprender as coisas muito rápido e ter uma memória absurda, principalmente para memorizar rostos. Só que um dia o pai descobre que o Oric estava fumando, e aí vem uma das partes mais brutais. O pai simplesmente queima um cigarro no olho do próprio filho. E nesse momento, o Oric percebe que o Nicholas está vendo tudo, e aí que o Nicholas acaba matando o pai do Oric. Depois disso, o Nicholas ia se matar, mas o Oric impede. Ele diz que não vai deixar o Nicholas morrer tão fácil, do mesmo jeito que o próprio pai dele morreu. Só que isso deixa o Nicholas revoltado, e ele arranca o olho queimado do Oric, dizendo que ele não precisa mais. Depois desse incidente, o Oric abandona o nome Wallace e forma uma dupla com o Nicholas. E nessa dupla, o Oric acaba sendo o contratante, meio que o responsável por Nicholas dentro da dupla. A partir daí, eles viram os famosos faz-tudo da cidade. E para completar, o Oric ainda vira um gigolô para levantar grana,
E como o Orik tem essa habilidade absurda de reconhecer pessoas, ele ainda faz bico com a polícia. Ele consegue reconhecer facilmente corpos de mortos e ajuda diretamente na identificação deles. A história do Orik e do Nicholas cruza com a Alex Benedetto, que é uma prostituta em Ergastulum. A dupla recebe uma missão de matar o chefe dela, um cafetão chamado Barry. Só que, mesmo tendo recebido da polícia a ordem de matar todo mundo, o Nicholas e o Orik decidem poupar a Alex. Quando eles encurralam o Barry e matam ele, a Alex vê o corpo no chão, pega uma arma e todo mundo acha que ela vai fazer alguma coisa ali. Só que na real, ela pega a arma e descarrega um pente inteiro no Barry, de tanto ódio que ela tinha acumulado. Quando eles vão receber o dinheiro do policial Chad, o Chad acha ruim que eles não mataram a Alex, já que ela também estava na lista para morrer. Só que o Nicholas se solidariza com ela e corta o Chad na hora. Ele dá um chutão no carro da polícia e manda real. Eles fizeram o serviço, e o Chad não é chefe deles, então não vem com ideia torta. E ele ainda solta: ou o Chad paga, ou quem sabe um dia eles pegam ele. A partir daí, a Alex começa a viver com o Nicholas e o Orik, mas ela passa por maus bocados. Como ela era prostituta ligada a uma das máfias locais, davam droga para ela. Essa droga deixava ela mais submissa e fez com que ela esquecesse da família. Em vários momentos, ela se sente perseguida pelo Barry, que ameaçava e batia nela. Aí entra um médico local, conhecido do Nicholas e do Orik, que começa a ajudar a Alex. Ele entrega para ela um papel em branco, e ela guarda aquilo com muito cuidado. E o médico confirma pelo jeito que ela protege aquele papel em branco como se fosse algo valioso. Dá pra ver o quanto ela tá ferrada por causa das drogas que davam pra ela. Um dia, o médico vai até o prédio onde o Nicholas e o Orik moram, mas como só tá a Alex lá, ela acha que é o Barry, sendo que é o médico, e ela chega a machucar o médico, achando que tá se defendendo do Barry, mesmo o Barry já estando morto. Depois, o Orik chega e encontra a Alex transtornada. Ela fala que o Barry tá ali e pede pra ele não bater nela. Aí, o Orik dá uma cabeçada nela, pra fazer ela voltar, e lembrar de vez que o Barry não existe mais, que ele tá morto, e que ela não precisa continuar presa nesse medo. E o Orik ainda fala: foi ele quem matou o Barry. Com o tempo, o médico continua tratando a Alex, e ela começa a recuperar as lembranças. Ela lembra que tem um irmão, e não para por aí. O irmão dela tá pela cidade procurando a Alex. A cidade de Ergastulum é controlada por 4 máfias, cada uma com uma função bem clara dentro do equilíbrio da cidade. A guilda Paukili, liderada pela Gina Paukili, funciona como um grupo de mercenários que regula os Twilights e impõe regras para manter tudo sob controle. A família Corsica, liderada pelo Uranus Corsica, responsável pelo contrabando de armas e pela indústria do sexo, além de ter uma hostilidade muito forte contra os Twilights. Família Cristiano, comandada pela Loretta Cristiano, é quem cuida da parte de remédios para os Twilights e é responsável por fornecer o Celebre, mesmo enfrentando pouco dinheiro e muita pressão. Família Monroe, liderada pelo Daniel Monroe, é uma das bases da proteção dos Twilights na cidade, mas o próprio Daniel por trás é manipulador e discriminatório, sustentando a ideia das regras que os Twilights devem seguir. Os Twilights devem seguir 3 leis. Primeira lei: Twilights não devem ferir deliberadamente nenhum humano, nem permitir que um humano sofra dano por inação. Segunda lei: Twilights devem obedecer qualquer ordem dada por um humano. A única exceção é se essa ordem conflitar com a primeira lei. Terceira lei: Twilights devem se proteger, desde que essa proteção não conflite com a primeira ou a segunda lei. O clima entre as máfias começa a esquentar quando 12 corpos são encontrados, e todos os mortos eram Twilights. Isso já levanta a ideia de que alguém está tramando por debaixo dos panos, e tentando quebrar o equilíbrio de poder da cidade. E aí fica aquele suspense: quem está por trás disso? O que vai acontecer com Ergastulum? Como essa cidade vai explodir quando a balança finalmente cair de vez? No fim, Gunstar é um anime seinen que entrega tudo de um jeito mais realista e cru. Eu dou uma nota 9 de 10, porque ele acerta muito bem em fazer os personagens parecerem humanos de verdade. Não tem herói perfeito, não tem mocinha perfeita, e todo mundo ali é quebrado, cheio de trauma e consequência. O único elemento mais fora da realidade são os humanos super aprimorados na força física, mas tirando isso não tem magia nem facilidades.
o roteiro te deixa sem saber exatamente onde vai parar e o final segue essa pegada mais realista. Então você sente que a história não tá ali para te agradar, tá ali para te mostrar como aquela cidade é podre e como ninguém sai ileso. E é isso, se você curtiu esse estilo mais pesado e pé no chão, comenta aí embaixo o que você achou de Gangsta. E se você já assistiu, diz qual personagem te marcou mais. E claro, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo que curte anime mais brutal e sem firula. Tamo junto e até o próximo vídeo!